Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Queremos primeiro agradecer a Deus pelo privilégio de poder cantar canções tão bíblicas em solo americano, mas cantar com o povo brasileiro é um grande privilégio. Quero agradecer pela maneira sempre gentil e calorosa que a igreja tem nos recebido, a começar da família pastoral, pastor Samuel, a Tissa, os meninos, Judá, Natan, Eva e Chloe, sempre nos recebe muito bem. Dona Marina também está aí. Quero agradecer a Paulo e a Marli pelo cuidado de pai e mãe que eles têm tido conosco, comigo, com Kelly. Tem sido um tempo muito abençoador, não é? Todas as famílias que nós tivemos contato têm sido assim. Nós queremos muito agradecer a Deus por isso, não é? Só lembrando que vocês não copiem muito o exemplo, não é, do nosso querido amigo já, e eu posso brincar com ele, Cauê, que pega um pastor que está visitando o campo e bota para ele fazer uma mudança, certo? Isso não é uma coisa muito de ser copiada, né? Mas queremos agradecer muito a Deus pelo privilégio que tivemos também de estar com o Cauê e com sua linda família, mudando de casa também. Olha só, vamos ler o texto bíblico. Eu estou aqui para cooperar com a Igreja de Esperança, já foi dito, não vou mais me apresentar. Já foi dito qual é o nosso ministério, nós estamos aqui entendendo qual é o ministério do Senhor para nós. Então eu não vim aqui para mudar nada, eu vou tentar me adaptar. E tem um grande desafio já, que é o Momento Kids. Não é assim que faz? Pastor Samuel disse, você fica à vontade. Eu digo, não, vamos arriscar, seja lá o que Deus quiser, não é? Gênesis capítulo 17, verso 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar nessa passagem de Gênesis 17, 1 a 8, devido ao fato que no Brasil nós estamos comemorando, oficialmente como Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós pertencemos lá, comemora-se o mês da família. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema a aliança de Deus com a família. Aliança de Deus com a família, baseada em Gênesis 17, verso 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão não será o teu nome, e sim Abraão. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos chamar nossas crianças, por favor. Vamos para cá, gente boa. Tá, ok. Venham para cá, sente aqui. Vocês estão todos lindos hoje, hein? Bonitos pra caramba. Tá bom. Isso, pode. Você precisa de alguma coisa? Não precisa, tá tudo bem. Olá, pessoal. Vocês sempre estão acostumados com o pastor Samuel, não é? Mas hoje, vocês sabem que é um privilégio muito grande para mim. É feio, mas não morde não, viu? Vem para cá, olhe para cá. Isso. Vocês sabem como é meu nome? Meu nome é pastor Sami. E é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Sabe qual vai ser a nossa história de hoje na pregação? De um casal que não tinha o privilégio de ter crianças como vocês. Olha, vocês sabiam que Abraão e Sara, por muito tempo não teve criança como vocês?
É chato uma casa sem criança, você não acha? Não é, Chloe? Ixi, é muito chato, viu? Eu e minha esposa ficamos 3, 4 anos sem ter filhos. É muito chato. Depois que as crianças chegam, fica tudo feliz. Você sabia que Deus fez uma promessa para Abraão e Sara e disse que eles iam ter um filho. E desse filho sairia uma grande nação. Vocês sabem quem são os filhos de Abraão hoje? Nós. Sabia? É sobre isso que nós vamos ouvir na pregação. Os filhos de Abraão somos nós e nós devemos continuar, porque Abraão é a família de Deus. Você sabia que um dia você vai crescer, vai casar, todo mundo aqui, e vai continuar qual família? Do papai e da mamãe? Sim, também. Mas a família de Deus. É sobre isso que a gente vai tratar nessa manhã, tá bom? E vocês vão ver para que isso aconteça, a gente tem que continuar obedecendo a quem? Ao nosso Deus, tá bom? Então eu quero, e sabe, outra coisa mais, vocês podem todos ser usados para que essa obra da redenção, essa história bonita que a gente está contando aqui de Abraão e Sara continue, tá bom? Para a família do Sam e da Kelly, do pastor Samuel, de Patrícia, e depois, como é seu nome? Não, aqui eu já conheço. Como é seu nome? Tom, a família do Tom também cresça, tá bom? Tudo isso pertencendo à família da aliança. Vamos ouvir sobre isso hoje, tá? E vocês fiquem prestando atenção. Não deixem o pai de vocês ficarem conversando e a mãe, ok? Volta lá e põe eles na linha para eles ficarem olhando para frente, prestando atenção. Beleza? Posso contar com a ajuda de vocês? Vamos orar então? Vocês repetem comigo? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra e faz com que a tua palavra fortaleça a minha vida, a vida da tua igreja e a vida da tua família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltam lá. Ajuda a gente. Mantenha os pais na linha, tá bom? Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado. Meus irmãos, então vamos, depois da leitura e de aplicações de algumas verdades às nossas crianças, vamos então à exposição do texto da palavra do Senhor nessa manhã. Eu gostaria de começar com vocês, lembrando a vocês algo que vocês já sabem, mas é preciso a gente tomar muita consciência. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra contra a família da forma que Deus estabeleceu. Você tem consciência disso? Você sabe que todo o alicerce que Deus estabeleceu para as famílias, eles estão sendo solapados, atacados, retirados, para que a família se desfigure? Você tem consciência disso? Nós precisamos ter essa consciência para que não aos poucos vamos nos demovendo da nossa posição de família tradicional, como Deus nos criou, e passemos a perder a noção da importância da história das famílias para a redenção dos povos. O que me preocupa é que nós, como família cristã, estamos dizendo assim: ok, tudo bem, pode ser diferente. Pode ser talvez que a gente esteja no passado muito quadrados. E talvez pode ser legal 2 pais, 2 mães. Talvez pode ser interessante para a complementariedade da formação de uma criança. Não, é justamente ao contrário. 2 pais não criam 2 filhos. 2 mães não criam os filhos. É preciso ter essa ideia de 2 sexos se complementando na estruturação familiar. É isso que Deus projetou e só isso que funciona. E nós estamos aos poucos cedendo, achando que é muito normal, achando que nós é que estamos ultrapassados. Estamos aos poucos perdendo a importância do plano de Deus para a raça humana e como núcleo de treinamento que é a família para a geração futura. A família, a importância da família é central na história da redenção. Deus continua salvando através de que tipo de família? Desse novo arranjo que está sendo estabelecido?
Não, Deus continua salvando através de famílias cristãs, de onde saem os nossos pastores, os nossos missionários, o pessoal que vai cantar no louvor, o líder do departamento infantil. Sai de onde? Do mundo lá fora, dos ímpios. Você precisa entender a importância que a sua casa tem para a história da redenção. Nós fomos chamados em Abraão, e é isso que nós vamos ver hoje, para continuar a história da redenção da nossa casa. Nós temos que orar para que saiam os futuros pastores, presbíteros, diáconos, líderes, mulheres capazes de ensinar as outras. É da nossa casa, não vai sair da casa do vizinho. Não vai sair daqueles que não têm compromisso com o Senhor. Vai sair das nossas casas. É preciso entender que esse é o projeto de Deus para a família cristã. Continuar a sua família. Para isso você precisa restaurar, estabelecer o conceito de família. A família não começa ou não começou quando um homem deixa seu pai e sua mãe, como diz Gênesis 2, verso 24. Deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ali começou um casamento, ali começou um novo núcleo familiar, mas ali não começou a história das famílias. A história da família começa no Éden. Pai, Filho e Espírito Santo, a família de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali começou a história das famílias. Ou seja, todas as famílias que existem no mundo é prolongamento da família de Deus. Agora, umas famílias estão aliançadas, pactuadas e servem a Deus. Outras famílias estão distantes desse propósito e não tem mais nada com a família de Deus. Você entendeu? Então sua casa pertence à família de Deus. Se a gente não colocar isso como alicerce, a gente vai tratar a nossa casa como, tudo bem, se der certo Deus, se não me separo. E daí? E daí? E o pacto e a aliança que você tem com Deus? Como fica isso? Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Nos aproximemos do texto de Gênesis 17. Você precisa entender que Gênesis 17 é central, é muito central na história das famílias. Veja, lembre-se comigo, faça uma recapitulação rápida. Deus criou o homem e a mulher, capítulo 1, capítulo 2, foco da criação no capítulo 2. No capítulo 3, o que é que acontece? Queda. Lembra-se disso? Eles desobedecem, são expulsos do jardim. E os filhos dele nascem aonde? Fora do jardim. E aí você vê, já os problemas começarem na primeira família. Um irmão matando o outro. Caim matou Abel. Lembra-se disso? Esse é o modelo de família que começou depois da queda. Olha que coisa linda. Um matando o outro. Fora do jardim é assim. Família desestruturada em pecado. Aí você tem a narrativa do capítulo 4, que mesmo em queda, o plano o mandato cultural avança. Você tem as famílias, as cidades sendo estabelecidas por parte de Caim. Depois você tem no capítulo 5 a aliança que Deus faz com Enoque para continuar a história da redenção, mas chega no capítulo 6, não dá. Deus tem um limite. E no capítulo 6, Deus enche de ódio a sua tampa, vamos dizer assim, chega no limite e ele vomita a sua ira no dilúvio. Mas antes disso ele faz uma aliança com quem? Com a família de quem? De Noé. Faz uma aliança com a família de Noé. Bota a família de Noé na arca. Eles saem intactos depois de um dilúvio de 1 ano. 1 ano. Eles saem de lá preservados. Os animais preservados, eles voltam. O que acontece? Queda de novo. Pecado de novo. A família de Noé também se perde muito claramente em Gênesis 11, quando Deus diz: vai Noé, espalha com teus filhos e enche a terra. Tudo que ele disse a Adão, ele disse a Noé de novo: vai e enche a terra. O que é que eles fazem? Constroem o quê? Uma torre. Torre de quê? Babel, torre de confusão. Se lembra disso? Para que eles construíram a torre? Para dizer assim: nós não vamos para canto nenhum e nós vamos querer chegar ao céu e ser igual a quem? A Deus. Família dando errado de novo. Aí Deus resolve fazer o seguinte: olha, eu vou chamar um cara de terra estranha, Ur dos Caldeus, chamado Abraão, e vou começar a história da família com ele.
Lembra-se? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti serão o quê? Bendita todas o quê? Todas as famílias da terra. Aí Deus quer uma aliança agora com a família de Abraão. Só que ele apresenta-se a Abraão, capítulo 13, é aquela divisão de terras de Abraão e Ló. Capítulo 14, guerras dos 5 reinos. Capítulo 15, aliança de Deus com a terra. Deus chama Abraão, diz, olha, está vendo essa terra que você está deitado? Eu vou te dar a você e a sua geração. A geração de Abraão volta ali depois de 400 anos. E Deus repete, Deus disse, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele diz assim, mas como? Que eu só tenho Eliezer, Damasceno, o meu sobrinho? Deus disse, não, eu vou te dar um filho. Parece que Abraão e Sara não têm muita crença nisso. E resolvem fazer um plano para ajudar a Deus, né? Sabe aquela coisa que você faz? Não, você não faz, eu faço, né? Somente eu. A gente faz, eu e minha esposa, a gente faz aquele ajeitadinho, porque a gente está achando que Deus está demorando demais. Qual foi o ajeitado? Sara dá a sua escrava para deitar com seu marido. Se lembra? Agar. Isso é capítulo 16. Quando dá capítulo 17, Deus irrompe a narrativa assim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Vamos pensar um pouco cronologicamente. 75, Abraão saiu de casa. 86, Deus deu-lhe a promessa que ele ia ter um filho. Você pensava que Deus aparecia toda hora e todo tempo, né? No Antigo Testamento? Não, tira isso da cabeça, viu? Isso é uma visão equivocada, tá? Deus não vivia toda hora conversando com os seus profetas, face a face, não. Ele dava uma palavra e o cara tinha que seguir aquela palavra até para o teste de fé daquela pessoa. Abraão recebeu uma palavra em 75 anos, depois de 11 anos, 86, ele recebeu outra visita de Deus, e agora depois de 13 anos, Ismael já tem 13 anos, Abraão já tem um filho de 13 anos, e cadê aquela promessa do herdeiro dele? É justamente isso que a gente vai ver agora em Gênesis capítulo 17. Vamos lá então. Então, esse Gênesis 17 aqui tem 3 grandes partes, esse capítulo. Primeiro, Deus renova a aliança, Deus estende a aliança com Abraão e Deus dá uma recompensa. Deus mostra a recompensa da família da aliança. Então vamos para a primeira parte, os 3 primeiros versos. Deus renova a aliança com Abraão. Veja como é que Deus faz isso. Ouça bem, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, Deus nunca tinha aparecido assim para Abraão. É a primeira vez que no mesmo texto, no mesmo verso, existem os 3 nomes de Deus: Elohim, Yahvé ou Ievá, Elohim e El Shaddai. Ele nunca fez isso com ninguém. O que Deus está fazendo? Eu estou chamando você solenemente agora para dizer para você que o Deus que tem uma aliança com você, Yahvé, é o Deus Elohim, criador dos céus e da terra. E é o Deus todo-poderoso que parece que você não crê. Que você deitou com a escrava que eu tinha lhe dito não deitar. Deus começa de novo a visitar Abraão com a repreensão. Dizendo o seguinte: o Deus que tem uma aliança com você, que criou os céus e a terra, é Deus todo-poderoso, Abraão, que pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. E veja, ande na minha presença e seja perfeito. Por que Deus está dizendo isso? Você não tem andado como deveria andar. Você devia ter esperado o que eu tinha dito para você. Então, é muito bom a gente dizer: Abraão, pai da fé, Abraão, cara extraordinário, Abraão, sim, dentro da história da redenção teve um papel lindo, mas é pecador tanto quanto eu e você. Eis aqui a repreensão que Abraão está tomando. Ande na minha presença, Abraão. Você não tem andado na minha presença. Você não tem andado aqui, corondel. Aqui, ande na minha presença, ande na face de Deus. No original é a face de Deus. Você pensa que pode se esconder de mim?
O salmista já tinha dito, se lembra, Salmo 139, se mais subo ao mais alto dos céus, lá estás, se desço na mais profundidade dos abismos, lá estás também, se tomo as asas e vou, o Senhor lá estará. De onde? De onde me ausentarei da presença do Senhor? Você não pode viver sem Deus estar te vendo. Deus vê tudo que você faz, sabe de tudo. E a gente parece que essa realidade tão séria, a gente esquece. E a gente vive como não estivéssemos na face de Deus. Deus está dizendo, ande na minha face, Abraão. Entenda que eu estou te vendo o tempo todo. E seja perfeito. É óbvio que Deus sabe que Abraão não pode ser perfeito. Então por que ele diz que Abraão tem que ser perfeito? Porque a perfeição, mesmo que ela não pode ser alcançada nessa vida, é o alvo da minha e da sua existência. Veja, nós estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Nós estamos caminhando para alcançar o modelo que há em Cristo Jesus. Então entenda, ele continua fazendo isso. Aí você fala, pastor Sami, por que o senhor acha que Abraão estava tomando uma repreensão aqui? Primeiro por causa da forma que Deus se apresenta. E depois porque Deus refaz a aliança. Veja o verso 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quando Deus diz, eu vim aqui para renovar aquela aliança que eu fiz com você, em Gênesis 15, você se lembra que eu disse para você que você ia ter uma descendência e que eu te multiplicaria extraordinariamente? Você se lembra disso, filho? Deus não só apenas aparece, mas fala, renova a aliança com Abraão. Aí Abraão tem uma reação. Qual é a reação de Abraão? Prostrar rosto em terra. O que significa isso? Vocês se lembram? Quem prostra o rosto em terra está reconhecendo a sua humilhação e reconhecendo o seu pecado. Se lembra de Davi? Quando pecou com Betseba, ficou quantos dias com o rosto em terra? 7. Lembra-se disso? Lembra-se de Josué? Quando os filhos de Israel pegaram, Acã pegou da coisa sacrificada e botou debaixo da bagagem. Lembra-se disso? Israel teve uma grande derrota contra Ai. Josué vai orar e prostra o rosto em terra, reconhecendo que tinha pecado. Josué está orando dizendo, tem alguma coisa errada aqui. Então por que eu sei que Abraão está tomando uma repreensão formal? Quando Deus lembra a aliança com ele, ele se prostra e diz, realmente eu falhei. Deus está renovando a aliança. Ele não está fazendo outra. Por favor, Deus não é Deus que vive trocando de grupo. Quando o grupo reage mal, ele diz, cansei desse povo, vou para outro. Deus não é Deus que troca de mulher. Ele está casado com a sua igreja e ele permanece casado com o seu povo, independente se o seu povo vai bem ou mal. Apóstolo Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se vocês forem infiéis, Deus permanecerá fiel. E louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Nós estamos numa aliança que não pode ser quebrada. Nós continuamos debaixo do pacto que ele fez com Abraão. E ele renovou essa aliança com Abraão. Por isso que Gênesis 17 é muito importante para a minha história, para a sua história, para a história da nossa família. Se Deus tivesse acabado com a aliança ali, nós estávamos perdidos. Mas ele não faz isso. Ele continua mantendo a aliança com o seu povo. Vamos então para a segunda parte do texto, que está registrado nos versos 4 a 7. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. O que Deus está fazendo aqui? Detalhando agora a aliança. Deus disse que Abraão ia ter um filho, ok. Mas Deus não tinha dado detalhe nenhum. Como é que seria esse filho? Só seria um? Se seria mais? O que aconteceria?
Tá bom, essa aliança é temporária ou não? Deus está detalhando, essa segunda parte, ele detalha a aliança de forma que ele nunca tinha feito com Abraão. Veja, ele disse: vou trocar o seu nome, você vai sair de Abrão, que é pai elevado, e para Abraão, pai de numerosa multidão. Aí você fica pensando assim: mas pastor, como é que Abraão é pai de numerosa multidão se ele só teve 2 filhos? Não, veja só, ele teve 2 filhos, mas para Deus ele não tinha nenhum. Veja o verso 6: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Peraí, Abraão já tinha um filho de 13 anos, como é que ele não era fecundo? Ei, quando você joga fora, vamos usar a linguagem popular, quando você joga fora das 4 linhas, quando você faz remendo com a sua família, quando você faz retalho, Deus não reconhece isso. Deus está dizendo: enquanto não for do jeito que eu estabeleci, não serve. Você não é fecundo. Mas eu tenho um filho de 13 anos. Para mim, não. Eu vou abençoar Ismael por causa de ti. Ele falou isso para Agar. Lembra-se? Eu vou abençoar Ismael. Mas eu não reconheço Ismael como filho da aliança, o filho da promessa. Você terá um filho. Aí você diz assim: mas ele só teve 2, pastor. Como é que é essa numerosa multidão? Veja, primeiro no aspecto físico, a família de Abraão cresceu muito. Os ismaelitas foram um grande povo, um povo de vários reis, e os filhos de Isaac. E os filhos de Isaac, os edonitas, também foram um povo grande, grandioso. Deus cumpriu o que disse a Abraão fisicamente: você será uma grande nação. Os edonitas, os ismaelitas foram grandes povos, dos 2 filhos de Abraão. O Senhor cumpriu o que o anjo disse para Agar: seu filho será grande. O Senhor cumpriu tudo, fisicamente. Agora tem um aspecto espiritual, que é aí onde a gente entra. Olhem só, Gálatas capítulo 3, versos 6 e 9. E depois, apenas o verso 6 a 9. É o caso de Abraão. Gálatas 3, 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Onde estão os filhos de Abraão? Eles aqui. Olha para eles aqui, eles estão aqui, vocês, eu, somos os filhos de Abraão, porque cremos em Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos. Citação de quê? Gênesis o quê? Gênesis 12, Gênesis 17. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se você quer em Cristo Jesus, se você tem Deus como Pai, você é filho de Abraão, você é filho daquela aliança. Veja, Paulo explicando melhor ainda, Romanos capítulo 4, 16 a 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós, diz o apóstolo Paulo. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Paulo está citando Gênesis 17. Você está entendendo a centralidade de Gênesis 17? Gênesis 17, a aliança com Abraão é citada o tempo inteiro. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Verso 17 de Romanos 4. É aqui que a gente entra. É aqui que a minha família e a sua está registrada. É aqui. Nós somos da família de Abraão. Deus muda o seu nome.
Deus quer que a descendência seja ele. E qual o objetivo de tudo isso? Veja o verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Qual o objetivo? Por que Deus está fazendo tudo isso? Por que Deus está fazendo promessa? Por que Deus está perdoando os erros de Abraão? Porque Deus só tem um desejo: ser o nosso Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Deus não quer nada de nós. Deus só quer que a gente tenha-o como único e verdadeiro Deus. Foi isso que ele ensinou em Israel, no Shema. Você lembra o verso do Shema? Shema, a palavra ouvir, verbo ouvir do hebraico, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Shema, Israel. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. É isso que Deus quer ser da gente. O nosso Deus, o nosso Pai. Ele quer caminhar com a sua família, com a sua vida. Ele quer estar junto com você para ser o seu Deus. E o privilégio é nosso. O privilégio é tanto nosso que Moisés, quando Deus disse que não ia mais caminhar no meio daquele povo, na luta depois do bezerro de ouro de Êxodo 32, Moisés disse assim: Senhor, por favor, se o Senhor não for no meio de nós, não tem sentido mais da gente existir, não tem sentido mais da gente ir. Deus é a razão pela qual nós existimos. O objetivo principal da nossa existência é ter Deus como Deus e Ele como Senhor da nossa vida. Não existe outra coisa. Você não está aqui para conquistar casas, carros, amontoar-se de coisas, de bens materiais, para dar para tudo para a sua família, ou dar para aquele, se lembra de Eclesiastes, né, domingo passado, né? Ou dar para aquele que não trabalhou nada e vai gozar das tuas coisas. Você não está aqui para isso. Você está aqui para continuar abençoando, mesmo que você consiga tudo isso, mas isso tem que ter um propósito. O propósito é continuar abençoando a família de Deus na terra, para que ela glorifique o seu Deus e abençoe as nações. Terceira e última parte. Verso 8. A recompensa da aliança. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Como você encara essa promessa? Para você essa promessa já foi cumprida? Se você me fizesse essa pergunta, eu diria que já e ainda não. A terra física de Canaã foi dada a alguns filhos de Abraão que voltaram lá por causa da aliança de Gênesis 15 e possuíram a terra. Alguns filhos, mas nem Abraão viu. Então, se a aliança é perpétua para sempre, por que nós não estamos na terra ainda? Porque não era aquela terra de Canaã que estava sendo anunciada. Entenda bem, todos os filhos de Abraão têm que herdar essa terra. É promessa, ou senão Deus está falhando na promessa. Se os filhos de Abraão não vão herdar essa terra, Deus mentiu. E Deus não mente. O que é que o Senhor está dizendo? Essa terra não é a que vocês pensam que é a terra física que Abraão possuiu. É a mansão celestial que está sendo preparada. Se nós somos filhos de Abraão, como nós não vamos ver? Nós precisamos ver. Lembrem-se que Jesus disse assim: os mansos herdarão a terra. Aí vocês acham que o manso herda isso aqui? A pessoa mansa vai herdar isso aqui. Você sabe o que é o manso? O manso, ele não é o idiota. Ele não é o tolo. Não. O manso é aquele que sabe que tem os seus direitos, mas ele não se precipita em tentar obtê-los por força, por imposição. Ele espera no Senhor
de onde vem o seu direito. Esse é o manso. Você acha que uma pessoa assim vai herdar essa terra? E por que Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? Jesus está falando da mesma terra de Gênesis 17. A gente aqui não entendeu. É a terra, é a mansão que ele está preparando. Mas pastor, como é que o senhor pode dizer isso só por causa do texto de Mateus? Não, agora vai ficar muito claro. Hebreus capítulo 11, esse texto eu gostaria que você abrisse. Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16. Diz assim: todos estes morreram na fé. Estes quem? Hebreus capítulo 11 é a galeria da fé. Abraão está citado no verso 4. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, pode ir no verso 4 que Abraão está lá. Hebreus 11, certo? Verso 4. Então entenda bem. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Abraão também não obteve a promessa. Ainda não. Já os filhos dele na parte física, ainda não, os filhos espirituais e Abraão. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eis aqui de onde a gente costuma dizer no meio evangélico, no nosso meio, que nós somos forasteiros. Aqui é o verso que diz isso. Nós somos peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Você saiu do Brasil, está na América. Nem o Brasil e nem a América é a pátria que você está procurando. Você pode rodar o mundo. Você pode sair daqui para a Europa, Ásia, não importa. Se você era da família da aliança, você vai se sentir sempre inadequado em algum lugar. Sempre vai existir em nós uma inadequação. No Brasil a gente fala do governo. Daqui pode ser simplesmente a cultura, não é? Que às vezes não é aquela coisa que a gente gostaria de encontrar aqui por parte dos nativos. Ou a língua, quem sabe. Você vai para a Ásia, é muita exploração de serviço, de trabalho. Você vai para a Europa, o clima não sei o que é ruim. Para o Canadá, não sei o que. Você vai estar sempre se sentindo inadequado. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. E nós só estaremos felizes e satisfeitos quando estivermos em casa e nós estamos fora de casa. Nós vamos para casa. Por isso que Hebreus está dizendo. Você está à procura, eu e você estamos à procura dessa pátria. Dessa pátria celestial. Veja o verso 15. E se na verdade se lembrássemos daquela de onde saímos, teríamos a oportunidade de voltar. Por que a gente não quer voltar para lá? Porque há inadequação em todo lugar. Verso 16. Mas agora aspiram uma pátria superior. Nós queremos algo maior. Isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa cidade é a Canaã celestial. Essa cidade foi a que foi prometida a Abraão em Gênesis 17. É lá que todas as famílias vão estar eternamente. Então entenda, esse é o lugar que Jesus disse que estava preparando. Se lembra de João capítulo 14? Verso 13, de 1 a 3, desculpe. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Seu lugar não é aqui. O meu não. Nosso lugar ainda está por vir. Essa é a promessa que foi feita na aliança. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Estamos peregrinando. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o teu Deus. Aí sim, definitivamente, o Senhor será o nosso Deus. Algumas aplicações, meus irmãos. Rápidas.
para partirmos para o encerramento. Primeira coisa, depois de tudo que nós ouvimos da explicação do texto, entenda, por favor, definitivamente a importância da sua família. Não brinque com isso. E deixa eu dizer uma coisa, para vocês jovens que estão aqui. Vocês que vão constituir família, já pensem nisso. Pensem que vocês vão continuar a história da família de Deus, a história da família de Abraão. E que vocês, eu disse para as crianças isso, pensem que vocês vão continuar a história da redenção através da família de vocês. Pensem nisso. Vocês que vão casar. Então procure alguém que tenha esse mesmo entendimento, que queira constituir uma casa junto com vocês, um lar junto com vocês, que sirva para isso, para glorificar a Deus. Vocês pais que estão criando os filhos, criem nessa perspectiva. Criem na perspectiva de que eles vão continuar a história da redenção. Eu tenho reclamado na minha igreja que nunca mais eu recebi um pedido assim: pastor, ora pelo meu filho, eu queria entregá-lo, consagrá-lo ao trabalho do Senhor. A minha filha, eu acho que ela tem uma certa vocação para missões. Eu quero saber que daqui a pouco, quem será o pastor dos nossos netos? Porque nós estamos formando os meninos para ser médico, advogado, não é? Para passar em concurso lá no Brasil, para passar em concurso público, aqui para ter um business, não é? Eu quero saber quem serão os pastores da próxima geração. Eu estou preocupado com isso. Eu não recebo um pedido de oração: pastor, ore para que minhas filhas sirvam na missão, no trabalho do Senhor. Ore para que meus filhos sejam pastor. Eu gostaria disso. Não. Nós perdemos de vista a ideia que nossa família serve ao rei. Ah, pastor, é pecado que eles tenham outras profissões? Não. Eles podem ser médicos, advogados, bem-sucedidos, mas que eles têm uma visão de continuar investindo no reino. Eles servem ao reino onde eles estão, nas profissões que eles estão, mas eles têm que entender, eles precisam continuar apoiando a história da redenção, o crescimento da igreja. Você entende isso? Entenda, por favor. Nossa família não é para ser um bem em nós mesmos. Ah, aqui é a minha fortaleza. Aqui em casa é a minha fortaleza. Não, ali não é a sua fortaleza. Ali deveria ser o centro de treinamento do reino de Deus. Para que eles saiam dali bons pais, boas esposas, mas sobretudo excelentes servos do Senhor, independente qual área que eles queiram servir. Quando o seu filho lhe procurar para dizer: pai, tem um sentido chamado ao ministério, não diga: você é louco, meu filho. Você não vê o que o pastor sofre, não? Eu tenho 2 filhas e digo sempre para elas: se vocês quiserem servir no campo missionário, eu sou o primeiro a apoiá-las, apoiar vocês. Vai ser duro, não tem vida fácil. Agora, vai ser extraordinário. Porque aqueles que têm servido a Deus, posto a mão no arado, têm visto coisas extraordinárias que somente a família que está envolvida com a história do reino vê. Eu e minha casa tem visto coisas extraordinárias. E quero continuar vendo. E eu sei que a sua casa também pode ver. E estará vendo. Entenda bem. Por favor, tenha essa compreensão. Sua família faz parte de uma grande história. Não é a história da sua família, é a história da família de Abraão. Perceba isso. Então, você, pai e mãe, que está criando filho, entenda isso. E você que já criou? E você que é avô hoje, e avó, que está aqui, você acha que acabou a sua história? Primeiro, mantenha o seu casamento em dia, viu? Porque a pior coisa é ver para os seus netos, é ver: cadê os pais de papai e mamãe? Não estão mais juntos. Mantenha o seu casamento em dia, vovô e vovó. E deixa eu te dizer uma coisa: você continue abençoando os seus netos, orando por eles, para que eles também sirvam as nações. Você não parou de ter responsabilidade por sua família. Onde é que eu encontro isso? No texto de Salmo, capítulo 128, que foi lido aqui, no começo da liturgia. Vocês entendem?
Se lembra da figura do Salmo 128? Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, que ama a lei do Senhor. Ele trabalhará, do suor do rosto comerá, será feliz e bem-aventurado. A mulher será como? Como uma videira frutífera, uma videira linda dentro de casa. Os filhos serão como o fruto, o rebento, da oliveira, sentado ao redor da mesa. Sabe o que é mesa naquela passagem de Salmo 128? Comunhão. Tem família que não almoça mais junto, não janta mais junto. Ao redor da mesa. E os filhos dos seus filhos abençoarão as nações e a paz estará sobre ele. Paz seja sobre Israel. Ei, vovô e vovó, seu trabalho não acabou ainda não. Seu trabalho não é estragar os meninos não. Né? Deixar que a sua cama seja pula-pula, né? Eu nunca pulei em cima da cama de meu pai, rapaz. As meninas chegam e papai, e ele fica rindo. Eu digo, o senhor tá... O que? Isso não é o meu pai. O que aconteceu com o senhor? Não, deixa as meninas. Deixa as meninas. Eu não estou entendendo mais nada, pai. Minha mãe, pelo amor de Deus, eu apanhava todo dia da minha mãe. Mas sabe como é a tapa de mãe, né? Aquela tapa que dói nela e dói na gente. Então a gente dava para aguentar. Hoje, ela não pode ver a gente. Vem cá, chegar mais duro no filho. Faça isso não, meu filho, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus, eu vou chorar. Como é que é isso? Então, ei, vocês só não servem para estragar filho não, dos outros não. Vocês servem para continuar abençoando a vida dos seus netos. Entenda bem isso. Segunda coisa. Faça de tudo que tiver ao seu alcance para manter a sua família na linha. Ame, cuide, proteja, exorte, corrija, eduque, repreenda. Faça com que sua casa ande na perfeição. Se lembra? Anda na minha presença e ser perfeito. Você vai conseguir? Não. Mas se você deixar de tentar, a coisa vai degringolar. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente se mantém querendo viver no padrão, a gente está sempre no caminho de uma maneira ou de outra. Quando você afrouxa tudo, você se desviou. Então é a ideia que a gente continue perseguindo, que a gente sempre duvide no nosso coração. Ah, mas eu estou sentindo uma paz, né? Eu estou sentindo uma paz no meu coração. Ei, cara pálida, não vai pelo teu coração não, isso vai dar ruim. Porque teu coração é enganoso. Lembra que as escrituras dizem isso? Mais enganoso do que todas as coisas é o coração humano. Desconfie. Quando todo mundo está te abraçando, o mundo inteiro está dizendo ok, você desconfia. Seu coração é enganoso. Então cuide como dependesse de você, o tempo inteiro de você, para que as coisas pudessem acontecer. E por fim, deixa eu dar a boa notícia para você. Sua família tem jeito. Eu não conheço as famílias aqui. Talvez você esteja passando por um processo agora de um grande litígio, uma grande briga com a sua esposa, seu esposo. Talvez você esteja passando um problema na criação dos seus filhos. E você não sabe o que fazer. Essa sensação de estar perdido, pense, não é só sua. É de todos nós que somos pais e mães. A gente às vezes não vê o fruto do nosso trabalho na vida dos nossos filhos. A gente às vezes demora para ver isso, meus irmãos. A gente demora muito. Às vezes 15, 20 anos para a gente... Oh, graças a Deus, parece que deu certo. E nesse processo, muitas vezes nós estamos sentindo perdidos. Não sabemos para onde ir, o que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembre-se, a família de Abraão teve jeito. Deus demorou 25 anos para pôr a casa em ordem. Se lembra que ele saiu com 75? Com 86 ele disse, não, eu acho que Deus só errou uma besteirinha. Qual foi a besteirinha que Deus errou? Ele não soube dizer que o filho era da escrava, né? Mas é meu também, então está tudo certo na promessa. Já estava tudo estabelecido, Ismael crescendo, a H e Sara tinham feito a paz, estava tudo meio que estabilizado na família de Abraão. Deus vem com a bomba e diz, não senhor, eu vou botar a casa em ordem, quem vai botar sou eu, agora. Você já imaginou isso? Entenda. Sua família tem jeito.
Tem jeito, dá jeito sim. A família de Abraão teve. Sabe como é que você faz? Você começa a mudança da sua casa por você mesmo. Não espere seu marido, não espere os filhos. Os filhos têm responsabilidade com o papai e mamãe, sabia disso? De orar por eles, de incentivá-los a permanecer firme no Senhor, tentar ao máximo não desobedecê-los, honrá-los. Não coloque a culpa na sua casa em ninguém. Busque você mesmo o Senhor e peça uma grande mudança em você, para que um pouco de fermento seu levede toda a massa e a sua família possa mudar a estrutura que ela vive. Cristo é o selo dessa aliança, e Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós podemos, não em nós mesmos, nós podemos nele, na força que há nele, na graça que há nele, nós podemos modificar a história da nossa casa. Nele, em Cristo, por graça de Cristo, por meio de Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Unido a Ele, o que nós não podemos modificar? Se nós estamos unidos a Cristo, o que é que pode, o que é que não pode modificar na nossa vida? Tudo pode ser modificado, até a nossa família. Nossa família tem jeito. Igreja do Senhor, igreja linda aqui da Esperança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são uma reunião de famílias. E vocês saibam, as famílias aqui têm que entender que elas não estão sós. E elas não estão para rivalizar uma com as outras. Eu fico olhando muitas vezes para a nossa igreja lá no Novo Mundo. Eu sei que isso aqui não acontece só no Brasil, né? Só na minha igreja. Eu fico olhando as famílias disputando cargos e status dentro da igreja. Elas não entenderam o propósito dela estar juntos. Sabe por que vocês se reúnem todo domingo aqui para estar juntos? Para que você apoie a família do outro, do seu irmão. E o seu irmão apoie a sua, para que a família de vocês estejam sempre firmes e fortes, para que a família de Deus progrida e haja paz sobre todos nós. Nós temos, porque nós podemos fazer essa mudança que queremos, porque nós temos o Espírito de Deus, Cristo é conosco, a palavra é conosco, e a comunhão dos santos tem que nos ajudar. Não é só ajudar porque a gente está fora de um país, está em outro país que não é o nosso. Não, é nos ajudar porque isso é o que Cristo quis que a gente acontecesse conosco. Estarmos juntos, unidos, vivendo uns com os outros. Então que Deus nos ajude, Deus nos dê graça. Nossa família é a família da aliança, é a continuação da família de Abraão. Que Deus então nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós pedimos graça para ouvir essa verdade e continuar vivendo. Nós oramos e pedindo que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações e nos ajude, a Deus, a tratar da nossa família como o Senhor quer que a gente trate. E que as outras famílias da igreja possam nos ajudar e a gente ajudá-las, para que a gente tenha um ambiente aqui de fortaleza, de paz e de crescimento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.